Ora então, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, depois da apresentação. Hoje tenho o meu primeiro convidado. Muito obrigado, Miquel, por teres aceito o convite. Ora, Agora, mano. também é mais fácil. Também pode ser. Mando para mim, para vocês não. Portanto, licenciado em Relações Internacionais e trabalhas atualmente como gestor de operações de mercado. Verdade? Certo, é isso. A máquina diz que é verdade. Estás a ver? Já Ora, isto. ganhei 50 euros. Ora, isto. Dá para Pronto. 10 litros de gasóleo. Não, pronto. Portanto, o primeiro tema é sobre a universidade. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Porque um dos objetivos aqui do canal também é mostrar um pouco sobre os cursos que há pelo país e um bocado da opinião de quem já estudou dentro desses cursos. A opinião seja mais positiva ou menos positiva. Pronto. E a primeira pergunta é se voltarias a estudar o mesmo, neste momento, se voltasses atrás, por exemplo, 18, 19 anos, se voltasses a estudar o mesmo, ou se irias para outro curso, e o que é que achas que o curso deveria melhorar, e o que é que tem bom, e o que é que deveria melhorar neste caso? É assim, eu não mudaria nada em termos de escolha do curso, porque eu não sou de olhar para trás e pensar que poderia mudar as coisas, sou de olhar para a frente e pensar que para a frente é que se muda as coisas, não quer o passado. A verdade é que o curso, em certos aspectos, deixou muito a desejar em termos de saídas profissionais. Entretanto, nunca está de fora a hipótese de tu complementares o curso de Relações Internacionais com outras matérias. A verdade é que se tiras o curso de Relações Internacionais e ficas só por Relações Internacionais, pela licenciatura, pelo menos, que é aquilo que eu tenho, em termos de saídas profissionais, limita-te muito a empregos dentro da área. Não quer dizer que depois não te abra as portas para outras áreas ou para outro tipo de empregos, mas geralmente quem vai para Relações Internacionais, isto falando com os meus colegas, o que eles procuram é ser diplomatas, embaixadores, estar ligados a uma ONG, estar ligados a uma organização internacional, e toda essa área é extremamente recente, pelo menos no nosso país. Um pouco por toda a Europa já se torna um pouco mais fácil tendo em conta que se falamos da Suíça e organizações internacionais, na Alemanha, Canadá, etc. Mas para quem fica, ou para quem quer ficar em Portugal, por exemplo, e exercer empregos dentro dessa área, torna-se um bocado mais complicado. Portanto, o que eu se calhar mudaria agora, e passando para a frente, a única coisa que eu mudava, era talvez complementar com uma área diferente, por exemplo, com economia. Tirar um curso de gestão em economia para complementar um pouco a área internacional que está inserida com uma componente económica. E tu, estudando gestão, estudando economia, abre-te muito mais portas em termos de ofertas de emprego que o curso em si não oferece. Depois, como mudaria no curso, assim, não mudaria grande coisa, porque agora também não sei, já foi há 2022, já foi há quase 11 anos que eu tirei este curso. Eu sei que na altura era um curso recente, pelo menos em Coimbra, em Portugal. Não sei bem o que é que alteraria, porque eu próprio também não sei muito bem qual é que era o objetivo. Portanto, acho que ainda tem que se manter uma mente flexível, uma mente aberta e ver quais é que são as realidades de hoje, em termos de emprego, e quais é que são necessidades de adaptar o curso nesse sentido. Ok, muito bem. Pronto, aqui já estão algumas das questões respondidas. E já agora, muito obrigado. Mas por acaso era mesmo dos objetivos daqui do canal, é mesmo mostrar um bocadito, mesmo que seja mais antigo e mesmo quem já estudou há mais anos, era tentar perceber um pouco e dar um bocadito de opinião para quem ainda está, por exemplo, no 12º ano, ou para quem está a pensar estudar e tirou aquele gap year em que não sabe muito bem o que há de fazer, que opções é que tem e se o curso realmente possa ser o caminho a seguir ou não. Pronto, já agora, achas que a licenciatura hoje em dia serve a alguma coisa ou é importante ou nem por isso? Depende. Eu não considero que a licenciatura seja algo vinculativo ou por que é que seja. Eu acho que para já as pessoas devem seguir uma área e seguir empregos que gostem, ponto final. E alguns requerem estudos, alguns requerem mestrado, alguns requerem doutoramentos, outros tipos de empregos apenas requerem o 12º ano. E nós vivemos numa sociedade que depende, e felizmente assim é, desta pluralidade de capacidades e de competências. Portanto, não considero que seja estudo para toda a gente. Quem quiser estudar, ou o fim dessa pessoa, para quem se necessita de estudar pela escada, deve estudar, mas não é necessário. Até se nós hoje vamos
analisar um pouco qual é que é a conjuntura a nível de emprego, nós notamos que existe uma escassez a nível de tudo o que é trabalhos manuais. Isto vai desde pedreiros, a serventes, a eletricistas, a carpinteiros, e são tudo áreas que, por exemplo, se falarmos de alguém que apenas quer trabalhar para ganhar dinheiro, são áreas que são extremamente procuradas e neste momento cada vez mais bem pagas. Portanto, mais uma vez, é seguir aquilo que se quer e o percurso que se quer. Não necessariamente seguir só porque, senão vamos todos ser médicos e advogados e engenheiros, o que uma sociedade assim não funciona. Ok, pronto. Depois, emigraste para a Suíça. Sim. E já agora vamos falar um bocadinho também sobre essa experiência que tiveste. Aconselhas, por exemplo, as pessoas a emigrar, ou hoje em dia achas que já não é assim tão importante, ou tão... daquela, no sentido de... As pessoas antigamente tinham a ideia de que vamos emigrar para a Suíça, ou vamos emigrar, seja para onde for, e agora vamos ter uma vida boa, e assim. Achas que isso ainda é assim, ou não é, ou qual é a tua opinião sobre isso? É assim, eu acho que as pessoas, se o fazem, tem que ser por necessidade, tem que ser porque é que o estão a fazer. Acho que não devem fazer só porque têm uma ideia, ou não. O emigrar pode ser por várias razões. Nós temos pessoas que estão imigradas porque são refugiados políticos, temos pessoas que são imigradas e são os chamados refugiados económicos, que vão à procura de novas condições. Eu acho que é uma experiência enriquecedora, sempre ser um bocadinho fora do país, para abranger também um bocadinho os horizontes, para termos também uma noção da realidade que está lá fora. Acho que não devemos fazer de uma perspectiva de parece que é promessas e de Eldorado e está tudo bem, porque assim estávamos todos a emigrar e estávamos todos no mesmo sítio, só existia um país onde estavam lá toda a gente e não é bem assim. Portanto, cada um deve olhar para aquilo que procura, se é aprender uma língua, se é aprender uma nova cultura, se é ter propostas de trabalho em áreas que não são tão desenvolvidas no seu país de origem e então seguir. Mas eu acho que, de um modo geral, se houver a oportunidade de emigrar e ter essa experiência, acho que é enriquecedora e acho que as pessoas devem fazer, mesmo que não lá fiquem. Ok, e agora, três coisas que Portugal tem a aprender com a Suíça e três coisas que a Suíça tem a aprender com Portugal. Eu começo até pelas três coisas que a Suíça tem que aprender em Portugal. É viver, é conviver, é terem acho que falta uma sociedade que se rege pelo calor humano, pela interação. Embora que eu acho que, mais uma vez, isto é o meu ideal. Acho que as pessoas que vivem em cada país, se estão lá e gostam, estão bem e cada um sabe. Mas acho que podia aprender um bocadinho assim, um bocadinho mais humana. Acho que essa é a principal. A ser mais relaxada e a ter basicamente isso, é ter uma perspectiva muito mais de viver o dia a dia. O que Portugal devia aprender com a Suíça é em termos de gestão, em termos de civismo, em termos de educação. Acho que ganharia imenso se tivesse pelo menos metade do que é cultura cívica na Suíça, em termos da participação na política, no dia a dia, nas responsabilidades que as pessoas automaticamente adaptam, porque é também o resultado do país que têm. Acho que Portugal, se conseguisse conjugar a parte do relax que tem, mais esse respeito cívico, acho que seria uma combinação perfeita. Mas lá está, isto é um mundo utópico. Exatamente. Depois, enquanto estavas na Suíça, fizeste também um voluntariado na Jordânia. O que é que podes contar sobre essa experiência? Como é que descobriste essa oportunidade de ir lá fazer o voluntariado? Como é que foi os dias lá? Conta-nos um pouco sobre... Foi assim, eu sempre lá está, tendo estudado as relações internacionais, sempre tive interesse um bocadinho em experienciar em primeira mão o que é a realidade de países diferentes do nosso. Especialmente países onde são assolados, não Jordânia propriamente em si, mas os vizinhos da Jordânia pela guerra. E essa oportunidade surgiu numa discussão no Twitter, onde eu estava até a argumentar sobre as Nações Unidas e uma das pessoas com que eu estava acesamente a discutir tinha tido essa experiência com a organização que eu fui. Entretanto, ela passou-me todos os meus contactos e enrolei-me nesse programa. Foi durante uma semana na Jordânia, pelo qual eu fui apenas dar um braço, ou 2 braços nesse caso, de ajuda a quem precisava. Éramos um grupo de sensivelmente 30 pessoas, 25 a 30 pessoas, durante uma semana, onde havia especialistas na saúde dentária, na saúde em geral, para fazerem check-ups gratuitos a populações que não tinham de outra forma acesso a este tipo de cuidados médicos. Da experiência, aquilo que eu aprendi é que nada do que vemos na televisão ou daquilo que nos é ensinado na sala de aula está
próximo da realidade, das conversas que tive com as pessoas, das crianças, aos mais velhos, das coisas que eu vi, no sítio onde eu estive, tudo aquilo que nos ensinam numa sala de aula é utópico, é tudo muito bonito, é tudo muito, nós vamos chegar ali e dar uma garrafa de água e vamos salvar o planeta, e a verdade não é essa. E tudo que nós vemos na televisão é só guerra, miséria e pobreza, e não é bem assim. Nós temos uma visão muito nossa do que é o resto do mundo, e isso, de certa forma, se não tivermos este tipo de experiências, restringe-nos um bocado o nosso juízo e a nossa vontade de ajudar. Por exemplo, no Quénia, eu não lembro precisamente do ano, acho que foi em 2008 ou 2009, com toda a vontade de ajudar a população, houve em massa uma doação de roupas e têxteis para várias populações no Quénia. Isto aqui parece bom, porque as pessoas precisam de roupa e então vamos dar roupa, é bonito dar roupa, e estamos a ajudar. A verdade é que isto colapsou a economia do Quénia, porque grande parte das pessoas trabalhavam nas indústrias têxteis e já não precisavam de produzir, não havia necessidade de produzir roupa, porque a roupa era grátis, então a economia colapsou. Pessoas desempregadas da rua, fábricas fechadas, e ao fim e ao cabo toda esta vamos ajudar não estão a ajudar nada. Portanto, exato, por isso só uma coisa me deu é esta perspectiva de o que é que realmente nós podemos fazer para ajudar e o que é ajudar e o que é que se passa. Mas isto no terreno, não fora dessa realidade. E foste lá com alguma expectativa? Ou... Sim, com essa expectativa de vou fazer alguma coisa e ajudar o mundo e nós no final tivemos um briefing entre nós todos e chegava à conclusão que não fizemos nada. E este é que é a verdade, nós vamos e eu vou ajudar, eu vou fazer isto e lá está, e sei lá, vou construir isto, ou uma escola, ou vou... Não, e, na verdade não estamos a fazer grande coisa, entre aspas. Nós podemos sempre, não conseguimos salvar o mundo, mas conseguimos ao menos mudar o mundo a alguém. E nós temos uma perspectiva um bocadinho mais micro das coisas e não tão de guerreiro e de salvador e de messias e por aí fora. Mas, por exemplo, aquilo que já tinhas ouvido falar da Jordânia tem, tipo, entre a expectativa e a realidade, foi algo muito diferente ou nem por isso? Ou já tinhas ouvido falar da Jordânia? Ou, tipo... Não, dos conhecimentos que eu tinha do país, em termos da demografia, da geologia, de tudo, da geografia, aliás, acho que estava um bocadinho dentro daquilo que eu estava à espera. E comparando connosco, da confusão, do trânsito, aquilo que me surpreendeu foi pelo positivo, foi as pessoas serem extremamente amigáveis. Nos sítios onde tive, as pessoas com que convivi, havia sempre uma grande componente humana presente. Isso surpreendeu pela positiva. Não que eu pensasse que eles iam sacar de um cinto e não sei o quê, porque naquela altura havia toda a questão do Estado Islâmico e a presença e tudo o que eles fazem, mas foi essa parte humana e essa surpreendeu-me. Aquilo que eu já tinha uma percepção do país foi correspondido, mas surpreendeu-me depois a parte humana. E alguma vez sentiste medo de lá estar? Ou por causa, por exemplo, ouviste tiroteios ou alguma coisa assim? Nada, eu estive a jogar futebol ao pé de um tanque de guerra, em Zatri. Nós fomos várias vezes parados pela polícia, mas nunca houve nenhuma situação de perigo ou que eu senti que realmente estivesse em perigo. Especialmente porque as pessoas pensavam que eu era árabe, eu era local, então eu era abordado como se fosse uma pessoa de lá no Jordânia, portanto nunca houve assim nada de... Apesar de ter estado a 15 km da fronteira com a Síria e nunca houve assim nada. E aí tens pensado fazer alguma dessas, mais algum voluntariado desse tipo? Ou neste momento já não? Sim, surgindo a oportunidade, eu gostava de voltar, até a própria, eu guardei contacto com a organização, que tem contactos com outras organizações, portanto, assim que surgir a oportunidade, eu sim, gostava de lá voltar, mas com outra perspectiva, uma perspectiva mais realista, com uma perspectiva mais madura e com objetivos melhor definidos, não ir só por ir. Por acaso eu tinha a ideia, eu já tinha visto alguns desses programas, mas na América Latina, também porque tinha visto vídeos no YouTube de malta que lá ia durante uma semana e não sei o quê, e tipo construía escolas e tudo, e eu pensei, isto por acaso seria alguma coisa interessante para fazer e tudo, passar pelo menos lá um tempo para construir uma escola, ou seja, para ajudar, seja de onde for. E nisso achas que era bom eu fazer isso? Sim, se tiveres a oportunidade, vai, porque mais uma vez é isso que te vai dar uma perspectiva no terreno do que é a realidade. E mesmo que tu vais com altas expectativas, com expectativas que são completamente diferentes da realidade, até tu experienciares isso, nunca vais realmente ter uma base de verdade sobre o que é que aquilo é. E só aí é que tu consegues depois fundar e construir o teu fundamento sobre o que é que queres fazer e o que é que podes fazer. Portanto, se tiver essa oportunidade, vai. Ok.
Depois, isto depois entretanto, eu corto assim, prioridades em Portugal, na tua opinião, que Portugal ou o Governo devia ter e não está a ter, ou então se tu fosses totalitário e se pudesses mandar em tudo e mais alguma coisa, só tu, o que é que tu farias em primeiro lugar e o que é que mudarias? Totalitário, é claro, ia recuperar o Olivença, invadir a Espanha, apanhava naquele terreno que é deles. Não, para já nem gosto de pensar numa perspectiva totalitária, porque eu não sou apologista de regime totalitário. Mas quem diz totalitário era, se tu pudesses tomar todas as decisões, ou assim, o que é que para ti, na tua opinião, seria mais importante Portugal mudar neste momento? Não sei se tomava, porque mais uma vez, eu não consigo pensar numa perspectiva de tomar decisões pela cabeça dos outros. Eu sou pela perspectiva de cada um tomar decisões pela cabeça deles próprios. E acho que é um bocadinho isto um problema da mentalidade de cá, e é uma das razões por isso é que o socialismo funciona cá tão bem, é que as pessoas têm esta necessidade de ter sempre um paizinho. Ele é que vai mandar, ele é que vai fazer, e se correr mal a culpa é dele, e se a minha vida está mal. Não, isso é que eu não consigo pensar em o que é que eu iria fazer para toda a gente, porque toda a gente tem necessidades diferentes. Portanto, eu sei o que é que gostava de fazer por mim, e sei o que é que era fazer por mim, e não queria decidir eu o que é o melhor para ti. E mesmo se eu tivesse esse poder, eu nunca conseguia fazer, porque aquilo que tu queres não é o que eu quero, e tu queres uma coisa que pode entrar em conflito total com aquilo que eu quero. Tu podias dizer, ok, eu estou farto de praia e eu quero que tirem a areia toda da costa, mas eu adoro praia, eu quero areia na costa, percebes? Então eu não consigo impor a minha visão para aquilo que eu acho que é o melhor para todos no país, porque eu sou só um e só existe um como eu, e nós somos sensivelmente 10 milhões, 11 milhões. Isso não é fazer. Portanto, a única coisa que eu fazia era tirar mais governo. Dentro desta lógica é menos governação e mais consciência individual. Pronto, e já agora, a nível individual, o que é que tu querias para ti ou o que é que tu queres que Portugal fosse? É assim, a única coisa aquilo que eu quero para mim, isso é sempre algo que tu descobres no dia a dia e vais construindo. Tu nunca sabes aquilo que queres, tu sabes aquilo que queres hoje, mas podes não saber o que é que queres amanhã. A única coisa que eu gostava que houvesse mais é essa possibilidade, é essa abertura, é essa capacidade, que não houvesse tanto impedimento de nível do governo, ou seja, quem quer que for, que não deixarem tu fazer aquilo que tu queres fazer. Obviamente dentro do limite de não entrar em choque com a liberdade do outro, mas ao menos é darem essa oportunidade. Eu não espero que eles me deem nada, eu não espero nada com o governo, porque aquilo que eu quero para mim, eu sei fazer para mim e vou fazer para mim. Só quero é que eles me deixem fazer e isso já é pedir muito. É pedir muito, isso não é? Isso já é pedir muito. Não? Fala-se também bastante na descentralização em Portugal, tipo desenvolvimento do interiores e do descentralizar as coisas de Lisboa para outras cidades, não sei o quê. Achas que isso era positivo e achas que isso é possível acontecer e o que é que está a fazer com que isso não aconteça? Assim, seria possível acontecer, óbvio, não acontece porquê? Por várias razões. Eu acho que ninguém está a ser forçado a sair do interior. E quando eu digo forçado é como se tivesse um cano de arma a dizer agora tu vais para a cidade. Assim, nós temos que compreender como é que as coisas funcionam e dentro do mercado livre as pessoas têm a liberdade de escolha para escolherem aquilo que querem. E eu posso estar no interior, posso estar em Évora, posso estar em Beja. Entretanto, se houver uma oportunidade que eu queira em Lisboa, eu vou para Lisboa, tenho que ir para Lisboa. Eu não posso obrigar, por exemplo, se eu quero trabalhar numa empresa, uma fábrica de relógios, e essa fábrica só existe em Lisboa, eu não posso obrigar, não, agora vocês têm que vir para cá porque eu estou aqui. Não, essa fábrica está lá por alguma razão. Se tu queres então desenvolver o interior, pode partir e dizer assim, ok, então eu vou abrir um negócio desses cá, eu vou tentar procurar apoios e fomentar o comércio, mas não se pode obrigar ou fazer uma mudança radical a dizer, ok, as coisas estão como estão hoje porque as pessoas livremente... Quem criou as empresas, quem está nas empresas, etc., está nesses sítios, e tu não podes dizer, não, mas agora vamos fechar a Nestlé em Lisboa e vamos colocá-la agora em Beja. Isso aí não pode funcionar dessa forma. Portanto, nós temos que perceber porque é que as coisas estão como estão hoje, o que é que houve, e se nós queremos então desenvolver o interior, temos que ser atrativos. Temos que ter alguma coisa que atraia, não que obrigue. Portanto, mais uma vez, eu não espero que haja, e era muito mal que se assim fosse, que se o governo agora obrigasse a deslocar empresas e a deslocar pessoas, porque já funciona também com os professores e a colocar
só esse pessoal docente. Agora imagino se fizessem isso a um nível muito, muito global. Portanto, seria positivo para o interior, claro, para combater um bocadinho a desertificação, para descentralizar um pouco as coisas, mas temos que perceber como é que o podemos fazer. Ok. E achas, por exemplo, agora os teletrabalhos e assim podem ser um benefício para essa descentralização? E achas que isso aí vai afetar agora no futuro, muitas mais empresas vão aderir a isso, ou achas que nem por isso? Acho que podem afetar, acho que afetam, mas de uma maneira positiva. E acho que as empresas tiveram uma prova viva durante estes 2, quase 3 anos que estamos em pandemia, que realmente é uma forma, é um método de trabalho totalmente legítimo, é um método que as pessoas adotaram, no geral, pelo que eu falo, de uma forma também positiva, porque permite muitas outras coisas, nomeadamente na gestão do tempo. E acho que sim, acho que pelo menos eu tenho colegas meus que antes trabalhavam no escritório num meio urbano e que hoje têm essa possibilidade de trabalhar do meio rural, por assim dizer. Portanto, nesse aspecto foi algo, foi uma tecnologia, entre aspas, um método de trabalho implementado que beneficia sem dúvida e pode vir a beneficiar a desertificação. Muito bem. E agora vamos simplificar um bocadito dois temas que é para o gato também perceber. Exatamente, é para o gato também. Isto é mesmo para o gato perceber. Tem que ser algo, tens que falar de uma forma que o gato perceba. Pronto. Diferença entre partido de esquerda e partido de direita. Quais é que são as maiores diferenças entre eles? Não estamos a falar de extremos? Estamos a falar de centro e direita. Em geral, sim. Ser de direita e ser de esquerda. Pronto. Eu posso dar a minha opinião, mas eu sou não vou falar a palavra, mas é biased quando falo, mas esquerda é regido pelas emoções e direita é pela lógica. É a principal diferença. Não estou a dizer que tudo o que a esquerda diz está mal, não. Acho que o fundamento da esquerda é bom, entretanto na prática é terrível. E acho que da direita se aproxima um pouco daquilo que eu acho que é mais uma resolução pragmática das coisas e obriga as pessoas a levantarem-se e a subirem-se enquanto indivíduos e a lutarem por aquilo que querem em vez de ser dado. Portanto, essas são, na minha opinião, as principais. Assim, falando de uma forma geral é isto que diferencia. E já agora há sempre aquela frase: não obrigado, o Costa não precisa de saber. Estamos a falar do número contribuinte. Sim, o número contribuinte. Já agora, qual é a importância de colocarmos o número contribuinte nas faturas dentro daquela que se calhar seria a teoria? Pronto, porque se calhar depois na prática pode ser diferente, ou não. Mas devemos ou não devemos colocar faturas com o número contribuinte e o que é que isso... Qual o objetivo disso, de colocarmos contribuinte? O objetivo de fornecer e de atribuir o número contribuinte de uma fatura é que obriga ao vendedor a declarar, de registar a venda. É a diferença entre, por exemplo, tu estás a vender um serviço onde eu pago 10 euros, um serviço que está sujeito a 23% de IVA, por exemplo. Se eu associar, ou se eu disser que quero número contribuinte nesse pagamento, vai ser deduzido desses 10 euros o IVA e outros impostos para o Estado. Ou seja, o Estado automaticamente tem um registro e depois a receita dessa compra. Se eu te der 10 euros e não colocares o número contribuinte na fatura, basicamente esses 10 euros foram dados a mim para ti diretamente e não passam pelo Estado. É como se não existisse e não houve venda. Se as pessoas o devem fazer ou não, eu faço segundo o meu entendimento. Existem certas compras em certas superfícies e empresas multinacionais que eu acho que o Estado deve, de certa forma, retirar os impostos dessas empresas. Se for um negócio local, já não. Se for um negócio local, de forma a ajudar o produtor local, ou produtor, ou o prestador de serviço local, eu gosto que a pessoa receba o dinheiro diretamente e não tenha que dar nada ao Estado, porque acho que ajuda a desenvolver o comércio local. E acho que os impostos que eles pagam são absurdos, dificultam a ascensão económica desses negócios, e acho que o Estado não devia meter mão nesses pequenos negócios. Agora, nos grandes superfícies, nos grandes comerciantes, sem dúvida. Ok, pronto. Eu, por acaso, agora já não tenho mais perguntas assim, nada, assim muito mais simplificado, mas podemos abordar aqui agora mais uns temas, se quiseres, e falamos um bocadinho mais da política também.
Claro. Alguma questão que vocês tenham, queiram saber? A raça do gato. Já agora. Conversa do público. Temos aqui público presente. Não. Pronto. Então, checa a ver. Então, gatinho, estás bom? Precisas Não sei, está. Tá. Tens alguma dúvida? Nem por isso? Deixa eu ver. Não. Pá, nem sei. Por acaso nem tenho assim, acho que... mais nenhuma pergunta. Pelo menos para agora. Não. Acho que sim. Está esclarecido? Foi algo simplificado e tal, fez simplificar essas coisas. Acho que o gato percebeu. Sim, acho que o gato também está. Está sempre a está mesmas cansado. drogas, mas. Daí o que é que vais fazer com isto? Isto aqui eu vou publicar no meu canal. Ah, é? É o meu canal do YouTube. Vou falar com as pessoas e com os jovens e vou tentar perceber um pouco do. Já agora, pergunto também, é um dos temas. Isto agora, aqui do nada, se eu cortasse o gato agora aparecia aqui. Perspectivas de futuro. Pretendes continuar em Portugal, sim ou não? E o que é que... projeções que tu vês agora para o teu futuro e para o futuro de Portugal? Eu não faço grandes projeções porque eu nem sei o que é que vou almoçar amanhã. Mas sim, pretendo continuar e estar em Portugal. Acho que é assim, cada um é livre de escolher aquilo que quer fazer da vida e devia ser assim. As pessoas querem ir para fora, boa viagem, tudo bom para vocês. Há malta que quer cá ficarem e então temos de fazer alguma coisa para melhorar este país. E isso passa por nós, não passa por esperar que o governo faça alguma coisa, passa por nós termos uma atitude de vamos então ser aquilo que queremos que o país seja e ter essa atitude. Isso é feito no dia a dia. Eu acredito num país de pessoas e para pessoas, portanto, isso cabe a nós. Já agora, achas que é possível um país como tu imaginas, por exemplo, ou tu pretendes um país onde seja possível, ou seja, é possível Portugal ser o país que tens ou gostarias de ter como mais livre e mais... Sim, é as pessoas começarem-se a perceber um bocadinho porque é que estão tão más, porque é que não estão más financeiramente, porque é que não se sentem realizadas. E nós temos exemplos de países onde não têm uma forma diferente de governação, nomeadamente com muita menos corrupção, onde as coisas funcionam bem e melhor. E não vejo por que razão é que nós não conseguimos ter neste país, porque nós não somos mais burros ou não somos menos do que qualquer povo que aí está e a nossa história demonstra isso. Portanto, é totalmente possível e só a pensar assim é que consegue realmente caminhar para esse sentido. Já agora, qual é a tua opinião sobre a educação? Ou seja, por exemplo, eu tenho a opinião de que os planos, os programas e assim está muito desatualizado, no sentido de, mesmo da disposição das cadeiras e não haver, pelo menos no meu tempo, não havia tanto aquele diálogo entre professor e aluno, era do tipo, o professor devia a matéria e tu ouves coisa, tu fazes o teste e se tu conseguires estudar muito ou conseguires decorar alguma coisa, responder as perguntas tens positivas, senão é chamado burro. Pronto, achas que isso é assim e se achas, no sentido... Achas que isso é verdade? Não é? E o que é que achas que deveria mudar na educação? Se deveria mudar alguma coisa ou não? É assim, o sistema de educação é o que é porque é um sistema de educação para massas, é um sistema de educação em massa, onde não é de todo o objetivo realçar as qualidades individuais das pessoas, é apenas estudar uma base teórica geral a todos os alunos. A única coisa que eu, portanto, até o 12º eu compreendo porque é que seja assim. Entretanto, gostava que nas faculdades fosse realmente mais um chamado think tank, ou seja, um tanque de pensamento, um brainstorming de ideias, onde não fosse tão eu digo, tu decoras e escreves, mas onde onde fosse desenvolvida a tua capacidade de raciocínio, apresentar os teus argumentos, apresentar os teus pontos de vista. Porque é isso que é que te interessa mais. Porque, mais uma vez, mesmo que o sistema educacional valha o que valha, ele também parte de ti, ainda mais hoje que a internet, tu auto-informaste, quer dizer, uma formação de autodidata. Portanto, mesmo que tu te sintas insatisfeito com o sistema educacional, toda a informação, basicamente, do mundo, desde como é que se faz bifanas até construir uma bomba atómica, está na internet. Portanto, se tu tens esse interesse, tu também pode partir de ti, sem necessidade de um programa educacional do governo, chegar até esse fim. Portanto, só gostava que as faculdades fossem mais de discussão, e não tanto de decorar, e para quem quer completar o seu conhecimento, tem todas as ferramentas e mais algumas hoje para utilizar. Porque lá está, eu acho, pelo menos,
tenho a ideia de que, por exemplo, se uma pessoa fosse, mesmo na universidade, fosse muito daquela de contrariar o professor, do tipo de pôr questões e porque é que é assim e porque é que não, o professor chegava lá e pumba, e dava negativo e tudo. Eu tive colegas na faculdade que foram prejudicados por ter uma visão diferente do professor e totalmente justificada, atenção. Não a atitude do professor, mas aquilo que os alunos apresentavam. Mas só por serem contra o que o professor pensava ou pensa para ele que está correto, pronto, eram prejudicados. Isso é vergonhoso, é lamentável. E não achas que isso aí pode ser também, por exemplo, um entrave mesmo na educação? Ou seja, É porque tu ficas a duvidar da tua capacidade de raciocínio, tu pensas que estás errado, tu não te chegam a explicar porque é que estás errado, e isso no futuro pode trazer consequências enormes no teu desenvolvimento pessoal, porque não te foi dada a oportunidade de tu exprimires nem expressares, e pelo contrário foram-te reprimidas todas as oportunidades de tu te afirmares. E hoje em dia, no mercado de trabalho tão competitivo, são as pessoas que se afirmam, que se destacam e que conseguem suceder e ter sucesso. Retirar isso, desde muito cedo, é quase a sentença de morte para quem quer progredir. E já agora, projeções, vamos ter agora supostamente as eleições em 2022, no início. Projeções, visto que qualquer pessoa agora é paga para ir a um programa e dar a sua opinião. Sim, aqui, eu não te vou pagar para ser presidente, não é? Pronto, eu não te vou pagar aqui, mas já agora a tua opinião sobre o que é que acreditas que vai acontecer. Bom, não vou fazer como o Marcos Mendes, que é dar uma opinião e depois acontece exatamente sempre o contrário. Mas ele é pago. Mas ele é pago, exatamente. O que eu vou dizer são duas certezas, que é, uma, as pessoas continuam saturadas e estão fartas deste tempo político, e segundo, vão votar exatamente os mesmos. Muito bem. Pois, não tenho mais para cá, não tenho assim nada contra isso. Nada contra no sentido de concordo plenamente com isso. Mas agora é o que tem sido nos últimos, ora bem, desde 75 até hoje, portanto... Pois, não há de mudar muito. Não. Mas agora, o que é que é possível fazer? Ou o que é que pode acontecer para que mais jovens ou mais pessoas tirem da ideia à mente de não vou votar porque vão calhar sempre os mesmos, ou não vou votar porque são todos corruptos, e sim ir votar numa de tentar mudar o país? Ou seja, o que é que pode acontecer no futuro, ou o que é que as pessoas devem começar a pensar para ir votar e realmente mudar? Sim, a única coisa que pode realmente acontecer no futuro, e acho que as únicas, ou a grande parte da camada que pode mudar isso, são os jovens. São os únicos que têm uma abertura muito maior. Mais uma vez, este país esteve fechado até 75, e só agora é que começámos a andar um bocadinho pela Europa e ver o que se passa lá fora, e também a perceber o que se passa cá dentro com outras lentes. Portanto, acho que eles são realmente, os jovens são aqueles que realmente têm um papel, ainda mais num país que está a ficar envelhecido, que é Portugal, conseguem ter um papel fundamental, e são os únicos que realmente conseguem mudar isto. Porque nós dizermos a uma população mais idosa que as coisas conseguem ser diferentes, é mais difícil, é complicado. E pronto, cada um vota no que quer, mas só os jovens é que conseguem mesmo mudar isso. Conselhos ou dicas para que alguém se prepare, como deve ser, realmente, para ir votar naquele dia e saberem que realmente estão a votar nas coisas certas? Abram uma carteira e contem quanto dinheiro é que lá têm. E depois leiam os programas políticos e vejam qual deles é que poderia encher mais a vossa carteira. É o único conselho que eu consigo ver. Leiam os programas políticos de todos os partidos, informem-se um pouco também, para quem não sabe, as bases da nossa democracia, e desempenhem o vosso papel. Escolham aquele que mais vos representa, ou melhor vos representa, e nunca se esqueçam que, mais uma vez, não é o governo que vai dictar ou fazer vida, ou que, a ser eleito, vai resolver todos os vossos problemas. Não é isso. Tenham consciência de que parte da responsabilidade individual, da afirmação do indivíduo, e que o papel que eles vão desempenhar, se eleitos, e quando eleitos, é apenas de gestão. Mas não da vida pessoal. É a gestão do país. Já agora, não acabamos com a pergunta o que dizem os teus olhos, mas sim o que diz a tua carteira. A minha carteira diz que neste país, desde cá estou, estão sempre a ser eleitos os mesmos, e a minha carteira não muda exatamente igual.
Muito obrigado. E damos assim por terminado esta primeira entrevista. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. E espero que tenham gostado e que ele possa vir no futuro. Por isso, já agora deixem o like, deixem o sininho, também deixem o sininho não. Podem deixar um sininho. Também Deixem um like, um sininho, uma porta. nos comentários, deixem o sininho, que é para não se esquecerem de ativar as notificações. E vemo-nos na próxima entrevista ou no próximo vídeo. Vamos embora!